Bom, hoje é dia 15 de março de 2021. Estamos aqui na aula 6 de Física 1 na modalidade flexibilizada pelo campus universitário de Várzea Grande da UFMT, cinemática unidimensional. Então hoje nós vamos trabalhar as aplicações, tá? Então sejamos todos nós bem-vindos. Eu vou parar de compartilhar minha cara feia aqui, eu no meu cafofo, e vou compartilhar com vocês aquilo que realmente interessa, tá? Para vocês, que é a tela 1, tá bom? Assim a gente vai... Pronto. Tá. Então, hoje o nosso tema, como a gente estava falando, vai ser ainda a cinemática unidimensional. Hoje nós vamos trabalhar aplicações, tá? Para a gente ver como funcionam as integrais, as derivadas, né? Para que vocês não fiquem tão aflitos, né? Que eu sei que vocês ficam aflitos, né? Então vamos lá. Bom, vamos começar pelo... Deixa eu fazer uma coisa antes. Vocês aprenderam no ensino médio, tá? Duas formas básicas de movimento. Vocês aprenderam o movimento uniforme e o movimento... Opa, deixa eu ajeitar minha mesa aqui que ela está torta. E o movimento uniformemente variado, tá? O movimento uniforme, ele é caracterizado por velocidade constante, tá? E aceleração nula, né? Portanto, o movimento uniformemente variado, ele é caracterizado por aceleração constante. Se nós observarmos, por que o termo uniforme? Uniforme porque a velocidade não varia. Então, a velocidade não varia, tá? Vou colocar um aproximadamente aqui, porque eu vou usar ΔV sobre ΔT para a gente entender o conceito, tá? A velocidade não varia, então significa que qualquer intervalo que nós pegarmos, por exemplo, T2 menos T1, a diferença das velocidades vai ser zero, portanto a aceleração vai ser zero. Então é uniforme. Uniforme por quê? Porque a velocidade sempre se mantém a mesma. No movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. Então por que ele é uniformemente variado? Ele varia uniformemente. Então nós temos que a aceleração é ΔV sobre ΔT, e isso é pegando o mesmo intervalo de tempo de T1 até T2, né, instantes quaisquer, né, nós vamos ter isso aqui como constante. Se isso é constante, significa que o ΔV é constante para o mesmo intervalo de tempo. Então o ΔV vai ser constante para o mesmo intervalo de tempo que você tomar. Significa então que se a aceleração é constante, então a velocidade varia de forma uniforme. Então, se a velocidade do objeto varia de forma uniforme, significa então que o movimento é uniformemente variado. Esses são os nomes, tá? Então, quando a aceleração for constante, movimento uniformemente variado. Quando a aceleração for nula, movimento uniforme. E nós estamos aqui tratando dos casos unidimensionais, tá? Não vamos tratar os casos bidimensionais ainda não, só unidimensionais. Então, nesse caso que nós estamos trabalhando, unidimensionais, né, nos casos unidimensionais, nós vemos que nós temos nome para os movimentos. Tá? E como que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar nessa disciplina com movimento
qualquer, tá? Esse símbolo aqui eu vou usar de vez em quando. Em matemática, ele é qualquer que seja. Qualquer que seja. Tá? Então é um movimento qualquer. Tá? Não é o símbolo de anarquia de cabeça para baixo, não. É o símbolo qualquer que seja. Tá? Então, com isso, a gente não vai trabalhar especificamente com tipos de movimento, né, específicos. Nós vamos trabalhar com movimentos quaisquer. Nesse sentido, vamos lá. Vamos começar com o movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque eu quero fazer uma comparação para mostrar para vocês. E eu vou pedir para vocês bastante atenção, porque nós vamos fazer comparações. Tá? Que tipo de comparação? Eu vou comparar duas formas da gente obter da gente analisar o movimento retilíneo uniformemente variado, né? O MOVE. O movimento uniformemente variado, nesse caso, retilíneo. Tá? Então é unidimensional. Bom, o movimento retilíneo uniformemente variado, né? Aqui nós estamos fazendo esses cálculos usando T0 igual a 0, que é o início, é quando você aperta o cronômetro, quando você liga o cronômetro. Então, quando você liga o cronômetro, instante 0, a partir daqui o tempo começa a correr, né? Então, no instante 0, nesse caso aqui, nós colocamos uma velocidade inicial que poderia ser nula. Tá? Essa velocidade inicial poderia ser nula, mas vamos generalizar, vamos deixar ela livre, né? Então vamos colocar qualquer velocidade, que não precisaria também ser positiva, poderia ser negativa também. Tá? E aqui cabe a gente parar um pouco e dizer o seguinte, vamos lá, deixa eu pegar uma forma aqui, né? E... Bom, quando nós temos o x, né, a orientação da referência para a direita, a velocidade, quando a velocidade negativa significa que o objeto está indo contrário à orientação. Tá? Então, aqui seria velocidade negativa. Tá? E a velocidade positiva seria quando ele estivesse a favor da orientação que nós demos para... Então nós temos esses dois casos. Ou velocidade nula, né, que eu não vou colocar aqui, mas quando ele está em repouso. Tudo bem, gente? Até aqui? Então, nesse caso, nós vamos usar a matemática, né? Nós colocamos aqui, representamos graficamente a mudança de velocidade em função da temperatura. Eu estava pensando em temperatura agora. Em função do tempo. Mudança de velocidade, então aqui nós temos o eixo das velocidades e o eixo do tempo. Então, a velocidade ela muda uniformemente com o tempo. Isso significa o quê? Que nós estamos no movimento retilíneo uniformemente variado. Se a velocidade muda uniformemente com o tempo, então nós podemos usar um ângulo alfa para medir a inclinação da curva. Na matemática a gente faz isso. Como que nós fazemos a interpretação física? A interpretação física é que essa tangente do ângulo alfa, que é o ângulo de inclinação da curva, está relacionada com a mudança de velocidade com o tempo. Tá? Então, se nós olharmos aqui nesse gráfico, nós vamos ver que
nós temos aqui ΔV e temos aqui ΔT. Tangente de alfa, portanto, cateto oposto sobre a hipotenusa. Desculpa, sobre o cateto adjacente. Até acordar, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, nós tivemos que a tangente de alfa está relacionada com a inclinação da curva. E a inclinação da curva, portanto, né, que é o alfa nos dá a inclinação, a tangente desse ângulo nos dá a mudança de velocidade com o tempo, que vai ser a aceleração. Tá? Então, se nós trabalharmos matematicamente a expressão A igual a V menos V0 dividido por T, tá? Nós vamos chegar na expressão que é a reta. Então, observa que essa expressão V igual a V0 mais a T é a equação da reta. Tá? De qual reta? Dessa reta em azul, aqui. Então, essa equação é a equação da reta. Então, nós temos aqui que V é igual a V0 mais AT, que é uma velha conhecida de vocês. Confere? Essa aqui é a mudança da velocidade, é a equação da velocidade em função do tempo para o movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, então, eu vou agora fazer... Nós temos aqui o gráfico, né? Aqui são os mesmos gráficos que a gente trabalhou anteriormente, só que nós vamos pegar um ponto qualquer. Então, nesse caso aqui, específico, nós estamos pegando esse ponto aqui como referência para nós. Esse ponto, ele é um ponto de referência, é uma velocidade qualquer para um tempo qualquer, para um instante qualquer. E a área sob a curva nos dá, ela é numericamente igual à variação da posição do objeto. Lembrando que nós estamos trabalhando no espaço unidimensional. Então, o ΔX é numericamente igual à área. Por que numericamente? Porque ele não é área. ΔX está relacionado com posição, não tem a ver com área. Né? Mas a área sob a curva nos dá o ΔX. Então, se nós fizermos o cálculo pela área, nós vamos ter que o ΔX, então, vai ser... Aqui vai ter várias formas que você pode fazer. Você pode fazer direto pela fórmula do trapézio, ou pode fazer pela fórmula do triângulo, achar a área do triângulo e depois desse paralelogramo aqui, tá? E com isso, a gente chega nessa expressão, que V mais V0 dividido por 2 vezes T é o ΔX, que é numericamente igual à área. Tá? Mas lembrando que esse V a gente já sabe quanto ele vale. Esse V que nós temos aqui, né, ele é dado por essa expressão. V igual a V0 mais AT. Então vamos substituir. Se ΔX é V mais V0 sobre 2 vezes T, calculando a área daquele paralelogramo, e usando que V igual a V0 mais AT, nós vamos chegar nessa expressão aqui. Que aqui nas notas de aula tem todo o detalhe, passo a passo, né? Para chegar nessa expressão aqui. Tá? Lembrando também que o ΔX é igual a x menos x0. Tá? Então, nós chegamos nessa expressão de x. E nós vemos que é uma parábola. Tá? Então, a equação que rege o movimento uniformemente variado, unidimensional, é uma parábola, a posição, né? A velocidade é uma reta. Então, veja que nós obtivemos, por geometria,
por análise do gráfico, nós obtivemos as equações, as funções horárias do movimento uniformemente variado. Vocês conhecem, todos vocês conhecem essas expressões, né? Vocês viram isso já na vida de vocês, tá? Então agora nós vamos olhar pelo método que eu chamei de alternativo, mas é alternativo por enquanto, ele vai ser o permanente, nós vamos usar ele. Nós não vamos usar o método gráfico para ficar desenvolvendo as expressões. Nós vamos usar a integral. Então, se a aceleração é constante, e eu sei que a definição de aceleração é dada por essa expressão, né? A aceleração é definida como a derivada da velocidade em função do tempo, né? Veja que nós queremos a velocidade. Se nós queremos a velocidade e temos a aceleração, lembra do esqueminha lá que nós fizemos, tá? Nós temos a aceleração e se nós queremos a velocidade, né? Então nós integramos. Se nós temos a velocidade e queremos a aceleração, então nós derivamos com relação ao tempo, tá? Então, usando esse esqueminha, eu conheço a aceleração. Conhecendo a aceleração, então nós vamos aplicar a definição, né? E pela definição, nós então sabemos que nós vamos ter dever. Deixa eu fazer um passo a passo aqui para vocês, tá? Junto com vocês, tá? Vamos lá. Bom, nós sabemos que a aceleração ela é definida como dv dt. E nós queremos, isso aqui é definição, tá? Então, guarde isso aqui vale sempre. Isso é o que nós sabemos que é a aceleração. Tá? E nós temos que a aceleração é constante. Então, ela não varia com o tempo. Então, se ela não varia com o tempo, nós vamos usar a expressão que A igual a dv dt. Mas professor, mas não é a mesma fórmula essa aqui? Não, essa aqui é definição. A aceleração é definida como isso. Nós vamos usar isso matematicamente agora para fazer as contas. Por isso que nós estamos pondo igual. Tá? Gente, se tiver dúvida, fala, porque senão eu começo a falar aqui e não paro mais, hein? Bom, então eu vou aplicar a diferencial. Aplicando a diferencial, nós vamos ter que dv é igual a dt. Tá? A dt. Então, se dv é igual a dt, então agora nós podemos aplicar a integral. Então, nós vamos ter que a integral vai ser da velocidade inicial até uma velocidade qualquer. Lembra que nós estamos fazendo aqui, cadê? Aqui, ó. Nós estamos indo da velocidade inicial até uma velocidade qualquer, tá? V. Uma velocidade qualquer nesse intervalo. Então, nós vamos fazer da mesma forma, nós vamos respeitar isso. Então, nesse caso, nós temos que fazer a integral de cá também. Se nós colocamos V0 aqui, então eu tenho que colocar do lado, na outra integral, eu tenho que colocar o instante equivalente. Então vai ser T0 igual a 0. E no limite superior da integral, também nós vamos colocar um instante equivalente. O instante equivalente vai ser T. Então vai de T0 igual a 0 até T. Tá? Então, assim que nós representamos a integral. Se tiver alguma dúvida, fala, tá, gente? Por enquanto, nós não fizemos nada. Nós diferenciamos e aplicamos a integral dos dois lados. Se você aplica a integral de um lado, você tem que aplicar do outro também. Como é que eu sei que aqui vai ser integral de V0 até V e de T0 e do outro lado, no outro membro, vai ser de T0 até T? Eu não poderia colocar de T0 até T do lado de cá? Não. Por que não? Porque
aqui a grandeza é velocidade e aqui a grandeza é tempo. Então, se aqui é tempo, significa que nós estamos integrando no tempo. Se aqui é v, significa que nós integramos em v. Então, os limites inferior e superior devem ser de acordo com a grandeza, a variável que a integral vai ser feita. Então, no primeiro membro é velocidade, então tem que ser de v0 até v. No segundo membro é t, então vai ser t0 igual a 0 até t. Tudo bem, gente? Até aqui? Ok? Tá. Então, vamos lá agora fazer a integral. Então, vai ser integral de v0 até v de... deixa eu dar um espaço aqui. Cadê? De dv igual a integral de t0 até t de a dt. Tá? Bom, fazer integral em dv, lembra que nós vamos fazer o seguinte agora, tá? Lembra que nós usamos polinômio. Então, v de t é a t elevado a n. Então, a derivada de f com relação a t vai ser a n vezes t elevado a n menos 1. E a integral de f de t vai ser a sobre n mais 1 vezes t elevado a n mais 1. Tá? Guarda essa informação, porque ela vai ser importante agora para nós. Por quê? Porque no primeiro membro é como se nós estivéssemos aqui multiplicando por 1 vezes v elevado a 0. Porque v elevado a 0 é 1. Então, esse termo aqui é igual a 1. E aqui nós temos a vezes t elevado a 0 também. T elevado a 0 é 1. Tá? Por que nós estamos fazendo isso? Poderíamos fazer direto? Poderíamos. É mais para que vocês possam identificar quem é a função que nós estamos usando, tá? Essa é a função em v e essa aqui é a função em t. Aí vocês podem perguntar, por que você colocou função em v aqui e em t aqui? Porque aqui a integral é em v. Então eu vou usar a expressão, a função em v. No outro membro é t. Então nós vamos usar a variável t. Então eu vou repetir a expressão que nós fizemos aqui em cima, só que eu vou colocar agora do primeiro membro, tá? Só para vocês verem que a função, que a ideia é a mesma. AV elevado a m. Então, nesse caso aqui, a df, né, a função é v, tá? Se a função é em v, então nós vamos fazer df dv e não df dt, tá? Deixa eu colocar outra letra aqui. Cadê a borracha? Aqui. Tá. Vou colocar b, tá? Então vai ser b m v elevado a m menos 1. E aqui nós vamos ter a integral. Eu podia usar outra função também, né? Para não ficar f. Vamos colocar fg. G. Então vai ser a integral de g dv igual a b dividido por m mais 1 vezes v elevado a m mais 1, tá? Bom, então nós vemos que essa função seria a g de v.
E no segundo membro seria a f de t. Tá? Gente, está muito devagar? Esses são conceitos que vocês já conhecem. Vocês querem que vá mais rápido? Não? Tá bom? Tá de bom tamanho? Beleza, então. Então tá. Eu estou indo bem sossegado, não estou correndo, estou apresentando para vocês cada um dos termos, tudo, para que vocês acompanhem bem direitinho, tá? Beleza, Miguel. Tá jóia. Vamos nesse tom, então. Então nós podemos ver que no primeiro membro, né, que é o GV, né, então vamos identificar o B. O B é 1. Por que o B é 1? O B é 1 porque, veja que o termo que multiplica o V está aqui, né? O termo que multiplica o V é B. B de bola. Então nós vamos ter o B é igual a 1. Faça a comparação dessa expressão, dessa função, com essa aqui. Você vai ver que o B é 1. Tá certo? Bom, então vai ser 1 e o M é 0. No segundo caso, no segundo membro, melhor dizendo, o A maiúsculo é o próprio A e o N de navio é 0. Tá? Então aqui nós temos, né, os parâmetros da primeira função, que é a função g de v, e o segundo membro nós temos os parâmetros da função f de t. Então com isso nós podemos fazer agora resolver a integral. Então veja que a integral em v está aqui, ó. Então vai ser a integral de v0 até v de dv vai ser b dividido por m mais 1 vezes v elevado a m mais 1. Tá? Então nós temos aqui o B, M e M. Tá? E o valor dele, então, se nós fizermos as contas, vai ser V. Só que nós temos também os intervalos de integração agora. Então agora vai aparecer uma coisa nova aqui para vocês, que é o intervalo de integração, que vai ser de V0 até V. Então, limpando a expressão, nós vamos ter que a integral de V0 até V de dv vai ser V menos V0, tá? Porque é o primeiro, o limite vai ser o limite superior substituído em V menos o limite inferior substituído em V. Então vai ficar V menos V0, tá? Se fosse V ao quadrado, seria V quadrado menos V0 ao quadrado. Se fosse ln de V, seria ln de V menos ln de V0. E assim por diante. Tá? Na mesma toada, nós vamos ter a integral de t0 igual a 0 até t de a dt. Tá? Identificando os parâmetros, nós vamos ter a vezes t no limite de
0 até um t qualquer, que vai ser A vezes t. Tá certo? Então agora a gente vai vir aqui, eu vou copiar essas duas expressões, tá? Criar uma página. Opa, peraí. Não, peraí. Que isso? Deixa eu ir para a página anterior. Ah, agora foi. Tá. Então eu tenho essas duas expressões. Vamos lembrar que a integral de V0 até V, dV, é igual à integral de 0 até t a dt. Como que a gente vai lembrar isso? Tá aqui, ó. Nós saímos dessa expressão e viemos para essa. Integral de dV igual à integral de a dt. Integral de dV igual à integral de a dt. Tá? Então, né, voltando aqui um pouquinho, né, deixa eu fazer essa última para vocês. Tá? Deixa eu copiar aqui. Cadê? Vou copiar só essa aqui, porque é só essa aqui que nós vamos dar uma olhadinha de novo, tá? Essa aqui. Ctrl V e tal. Então, tá aqui. Veja que essa integral, tá? Ela vai ser igual a sobre n mais 1 vezes t elevado a n mais 1, que é a fórmula que nós temos, lembrando que é somente para polinômios. Somente para polinômios, tá, gente? Não vai esquecer disso, não. E aqui nós temos o intervalo de integração, que é de 0 até um t qualquer. Bom, o A é A mesmo, né? A minúsculo. Então vai ser A. N é 0, 0 mais 1, vezes t elevado a n mais 1. Então vai ficar A dividido por 1 vezes t elevado a 1. Vai ficar A vezes t, tá? Então, a integral de t0 até t de A dt é igual a... é igual a vezes t. Caio, respondeu? Beleza. Então vamos aqui. Então nós temos as duas integrais. E com essas duas integrais agora, vou fazer a igualdade de uma com a outra. Então vai ficar v menos v0 igual a vezes t. Tá? Deixa eu só trazer a igualdade uma para baixo da outra aqui, tá? Então vai ficar v. E, portanto, nós vamos ter v é igual a v0 mais AT. Por enquanto, gente, vocês viram que é um caminho mais complexo, né, mais difícil de se realizar do que o caminho que vocês viram por geometria. Então vamos lá. Só para a gente recuperar. Como é que a gente fez por geometria? Por geometria nós identificamos a variação da velocidade com o tempo, tá? Que é essa daqui, para aceleração igual a constante, tá? Identificamos a variação da velocidade com o tempo
E a partir da variação da velocidade com o tempo, nós obtivemos via relação com a área sob a curva, nós obtivemos a expressão de V igual a V0 mais AT. Então nós usamos um método geométrico. Aqui Aqui nós fizemos o seguinte. Nós usamos já um recurso do cálculo e não da geometria. Usando um recurso do cálculo, a gente chegou à expressão V igual a V0 mais AT. Veja que a diferença é que aqui em integral você faz em duas linhas. Tá? Professor, duas linhas? Mas por que você fez em tantas passagens aqui? Não, porque a gente estava fazendo bem devagar, passo a passo. Mas quando vocês já estiverem um pouquinho mais calejados, vocês vão fazer daqui para cá direto, tá, gente? Esse é o exercício que nós vamos fazer, tá? Então, veja que nós chegamos à expressão V igual a V0 mais AT. Tudo bem? Até aqui? Perguntas? Então, guarda esse valor, V igual a V0 mais AT. O que acontece? Pela geometria, nós também encontramos a expressão da posição em função do tempo. Vimos que é uma parábola. Encontramos x igual a x0 mais v0 vezes t mais at quadrado sobre 2. Como foi que nós encontramos isso? Por meio geométrico. Essa daqui é a área. Essa daqui é a área do trapézio. Tá? É a área do trapézio. Então, pela área do trapézio, nós encontramos a posição em função do tempo. Tá? Então, e agora? Bom, nós já encontramos a velocidade em função do tempo, pelo cálculo. Agora nós vamos calcular, nós vamos determinar a posição em função do tempo pelo cálculo. Nós sabemos que a definição da velocidade é variação da posição com o tempo. Então nós vamos usar aqui V é igual a dx dt, tá? E vamos aplicar. Então nós vamos ter dx igual a v dt. E vamos integrar. Então agora a gente vai integrar de um x0 até x qualquer e de t0 igual a 0 até um t qualquer. Aí você pode perguntar, professor, mas a segunda integral não é em v? Não, é em t. É quem acompanha o d. No caso aqui, no primeiro membro é dx. Então a integral é em x. O segundo membro é em t. Limites inferior e superior tem que ser instantes, tem que ser tempo. Bom, então, com isso, nós podemos fazer a integral de x, integral de dx, de x0 até x, que é muito parecida com o que nós fizemos em dv. A integral de dv de v0 até v foi v menos v0. Então, aqui nós podemos fazer. Mas nós temos um pequeno problema aqui, né? Problema não, uma pequena consideração. Esse v, ele é v igual a v0 mais at. Ele não é constante, ele varia com o tempo. Se ele varia com o tempo, então eu tenho que substituir essa expressão antes de integrar. Então vamos fazer a primeira integral, depois a gente faz a segunda. Então a integral de x0 até x dx vai ser x menos x0.
Ah, professor, como é que você fez? Eu vou escrever aqui, mas eu já apago também, tá? É a integral de x0 até x de 1 vezes x elevado a zero dx, onde o a é igual a 1 e o n é igual a zero. Aí você faz a sobre n mais 1 vezes x elevado a n mais 1, tá? Como n é zero, tá? Aqui é zero e aqui é zero e o a é 1, vai ficar x de x0 até x, portanto x menos x0, que é a expressão que nós temos, que é a expressão que nós temos lá em cima. Tá? Então, essa é a integral que nós fizemos para v. Mas nós temos também a integral de 0 até t de v dt. Mas v é v0 mais at dt. Que nós vamos fazer a distributiva, tá? Então vale a distributiva para integral. Então eu integro esse e depois eu integro esse. Daqui a pouco vocês vão fazer isso direto, tá, gente? Eu vou fazer devagar. Então vai ser integral de 0 até t de v0 dt mais a integral de 0 até t a t dt, tá? Então fizemos a distributiva. O que nós podemos observar aqui? Nós podemos observar que nós temos aqui acompanhando, o V0 é constante, é um número, velocidade inicial, vezes t elevado a zero. E esse t o outro t é 1. Então é integral de V0 t elevado a zero dt mais integral de 0 até t de at elevado a 1 dt. Por que nós estamos fazendo isso? Para identificar. Por enquanto eu estou identificando, tá, gente? Mas depois eu não vou identificar mais não, igual eu fiz na primeira lá. Então o a é v0 e o n é 0. Nesse segundo membro aqui, nesse segundo termo, o a vai ser o próprio azinho e o n é 1. Então a nossa integral vai ser v0 sobre n mais 1 vezes t elevado a n mais 1. E o segundo termo dessa expressão vai ser a sobre n mais 1 vezes t elevado a n mais 1. Tá? Ambos nos limites de integração de 0 até um t qualquer, que são os limites inferior e superior da integração. Tá? Bom, então, dando continuidade, nós vamos ter V0 t menos V0 vezes 0, porque é de 0 até t, mas eu não vou colocar esse segundo termo não, porque não precisa, não precisamos dele. Então é V0t. Então, essa expressão V0t é o resultado desse primeiro termo aqui. O resultado desse segundo, nós vamos colocar agora, que vai ser mais a sobre 2 vezes t ao quadrado. Olha o t ao quadrado aparecendo aí, tá? Seria t quadrado menos a sobre 2 vezes 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0, então não precisa colocar. Ok?
Então agora eu vou tomar as duas integrais agora. Vou pegar essa integral aqui, copy, aqui, e vou pegar o resultado dessa outra aqui. Que é a integral de 0 até t de v dt. Lembrando que a integral de x0 até x dx é a integral de 0 até t v dt. Tá? Então, nós fizemos as duas integrais e agora nós vamos igualar as duas. Quando nós igualarmos as duas, vai ficar x menos x0 igual a v0t mais a sobre 2t². Portanto, x é igual a x0 mais v0t mais at² sobre 2. E nós encontramos a expressão da velocidade, da posição em função do tempo para o movimento uniformemente variado, só que por meio do cálculo. Ou seja, v igual a v0 mais at, x igual a x0 mais v0t mais at² sobre 2, que são duas expressões muito conhecidas de vocês, que são expressões para o movimento uniformemente variado, só que aqui nós usamos o cálculo e não a geometria para determinar. Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Vocês entenderam como a gente chegou aí? Quem quiser abrir o vídeo, o áudio também para perguntar, fica à vontade, viu? Manifestem-se. Sim, Miguel, nós vamos trabalhar bastante com isso. Bastante exemplo mesmo, né? Porque nós vamos trabalhar muito com intervalos de integração. Isso. Tem, claro. Só respondendo deixa eu ver quem perguntou. O Guilherme, né? O Guilherme diz assim, né? Cadê? Não sei se eu entendi. Guilherme, o que acontece? É muito novo para vocês o cálculo. Para muitos de vocês, o cálculo diferencial integral é algo muito novo para vocês. São conceitos que normalmente não se vê no ensino médio. Então, quando vocês chegam na faculdade, né, no curso superior, vocês se deparam com um cálculo diferencial integral e aí vocês se deparam com uma novidade. E é uma novidade já numa disciplina, né, de Física 1, que envolve muitos conceitos que para muitos de vocês são conceitos novos. Né? Não para todos, mas muitos de vocês, a maioria, né, para a maioria são conceitos novos. Então o que nós vamos fazer? Essa foi a apresentação. O que você vai fazer? Qual que é a ideia com isso aqui? Não é você... Não é vocês aprenderem, mas é vocês acompanharem. Então vocês conseguem acompanhar o passo a passo, entender o passo a passo, entender as técnicas, entender como que foi feito, o cuidado que a gente tem que ter, tal.
Então, o que vai acontecer agora? Agora nós vamos trabalhar as aplicações e trabalhando as aplicações, cada dia você vai se aperfeiçoando. Não só você, mas todos vocês vão aperfeiçoando. Você pode ver que muitos de vocês falaram aqui, seria legal uma aplicação, tal. Justamente, na aplicação agora vai ficar mais fácil para vocês, tá? Então não se preocupe. Se de tudo, com as aplicações, vocês não conseguirem compreender o cálculo, aí sim nós vamos entrar para trazer outras formas de compreensão para vocês, tá? Então não fiquem aflitos de forma alguma. Deixa o Rafael pediu para voltar, né? Vamos lá. Essa aqui, Rafael? Essa daqui? Tá. Pode fazer a pergunta. Quiser abrir o áudio? Oi, professor, consegue me ouvir? Sim, perfeitamente. É porque eu tava em dúvida ali na hora de derivar ali, naquela setinha vermelha ali, na segunda linha. Aqui? Isso, eu tava Essa em dúvida. aqui? Não, do lado direito aqui. Aqui, na hora de integrar, né? Isso. Na hora de integrar. Tava em Certo. dúvida aí, mas entendi já. Era só pra ver a Beleza. imagem mesmo, como que era a sequência. Ah, maravilha então, Rafael. Maravilha. Bora para frente então, gente. Então, vejam que aqui, inclusive, eu coloquei para vocês o esqueminha que nós trabalhamos. Tá? Esse esquema que nós trabalhamos é um esquema que vai valer sempre. Isso aqui é definição. Isso aqui é definição. Então, se você conhece o A, né, para determinar o V, a velocidade, você integra. Se conhece V, para calcular X, você integra. Se conhece X para determinar V, deriva. Se conhece V para determinar A, deriva. Não precisa decorar isso não. Você precisa saber as definições. A igual a dv dt e V igual a dx dt. É isso que você precisa saber. Se você souber a definição de aceleração e de velocidade, não precisa decorar isso aqui não. Tá? Isso aqui eu coloco sempre aqui assim para vocês não esquecerem quando se deriva, quando se integra e tal. Mas vai chegar uma hora que você não vai precisar disso mais. Porque você já sabe, a definição você já sabe. Se você já sabe a definição, então daqui para frente é mamão com açúcar, como diz, né? Não estou dizendo que vai ser agora, eu estou dizendo que vai se tornar mamão com açúcar. Então veja, dadas as grandezas cinemáticas, determina as demais. Então se tem posição, calcula a velocidade e a aceleração. Tem velocidade, calcula a aceleração e a posição. E assim por diante. Coloquei 4 exemplos aqui para a gente trabalhar. Eu vou mostrar para vocês o A, né, x igual a 4 mais 2t quadrado, que é uma expressão quadrática, portanto é uma parábola, logo é aceleração constante. Então antes de fazer eu já sei que a aceleração é constante. Aí eu venho, faço e determino que é constante. Tá? Depois nós temos o B, que já a velocidade varia cubicamente. Se a velocidade varia cubicamente, então a posição vai variar com a quarta potência. Portanto, não é uma aceleração constante, não é um movimento uniformemente variado. É um movimento variado, mas qualquer. Tá? Aqui eu coloquei B novamente, mas não é B. Peraí, anterior. B. Ou é? É sim, é o mesmo, né? É para calcular a aceleração. Tá? Então aqui estão x, v e a. Tá? Então, depois nós fizemos, C. C é aceleração, é constante. Então nós temos que obter expressões do movimento uniformemente variado. Né? Então, esses são exercícios que vocês podem fazer e vocês devem fazer para treinar isso que nós fizemos agora. Eu vou pegar um deles, tá? Vou pegar esse segundo aqui, que pode ser o que mais dê problema para vocês,
e nós vamos fazer juntos aqui agora. Tá? Os demais, vocês viram que eles estão todos feitos. Aí, todos eles estão feitos para vocês. Vou deixar à disposição de vocês lá no AVA. Tá? Mas tenta fazer primeiro antes de olhar, tá? Tenta fazer. E na lista de exercícios tem outros, tá? Lá no AVA, na lista de exercícios, tem outros desses aí. Acho que na lista de cálculo talvez tenha alguma coisa assim. Tá? Bom, então, veja que aqui nós temos a velocidade. Nós não temos a posição. Isso daqui, x0 igual a menos 4 metros, é condição inicial. Condição inicial. Tá? Não é a posição. Portanto, nós não conhecemos a posição e nem a aceleração. Tá certo? Bom, pela definição, nós sabemos que a aceleração é dv dt. É a variação da velocidade com o tempo. Então, nós vamos usar A igual a dv dt. Eu esqueci de falar, mas essa abreviação é Sistema Internacional. Significa que as unidades todas estão em metros e segundos. Sistema Internacional de Unidades. Então, como nós vamos fazer a derivada? Então, nós vamos fazer A igual a derivada temporal e aqui nós vamos substituir o V. V pela expressão dele, que é menos 2t ao cubo mais 4t. Tá? Lembrando também que a derivada, ela é também distributiva. Então, faz a derivada de um e depois faz a derivada do outro. Então, nós podemos escrever dessa forma aqui, ó. A é igual a derivada de menos 2t ao cubo dt mais d dt de 4t. Tá? Nesse primeiro aqui, o A é menos 2 e o N é 3. Nesse segundo, o A é 4 e o N é 1. Então, nós vamos ter A vai ser igual a menos 2 vezes 3 vezes t elevado a 3 menos 1. N menos 1, que vai ser 2. Mais a derivada do segundo, que vai ser 4, que é o A, vezes N, vezes T elevado a N menos 1, que é 0. Portanto, a aceleração vai ser menos 6t quadrado mais 4. Então, veja que é essa aqui a expressão da aceleração. E não é constante, ela varia com o tempo. Então, a aceleração variando com o tempo. Tá? De uma forma quadrática. Pessoal, alguma dúvida nesse primeiro que nós fizemos? Achando a aceleração a partir da velocidade? Esqueci de copiar. Deixa eu copiar aqui. Cadê? Aqui. Bom, então agora nós vamos fazer achar a posição. Então nós sabemos pela definição que a velocidade é variação da posição com o tempo. Então, nós vamos usar matematicamente, aplicar V igual a dx dt. Eu quero x, não quero V, então eu tenho que inverter. A operação inversa da derivada é integral. Então, nós vamos fazer
dx é igual a v dt e nós vamos integrar. Então, nós vamos integrar de x0 até x. Lembra que x0 é menos 4. Tá vendo? Então, x0 é menos 4. Então, dx0 igual a menos 4 até um x qualquer. Opa! E de t0 igual a 0 até um t qualquer. Mas cuidado, gente, cuidado, porque a velocidade ela é variável agora, ela não é constante. E a integral não é em v, é em t. Então tem que substituir, tá? Então, substituindo, o dx não tem o que substituir, né? Então, o dx vai ficar x menos x0, que vai ser a integral de 0 até t de menos 2t ao cubo mais 4t dt. Professor, mas tem que ficar colocando dt, dt, dx e tal? Tem, porque você tem que dizer qual é a variável de integração. Então, nós vamos ter x menos, o x0 é menos 4. Esse daqui é o x0, é menos 4. Que vai ser igual a... Eu vou fazer direto agora, né? Não vou como se separar em duas integrais, nós já fizemos isso uma vez, né? Mas eu ainda vou identificar, deixa eu identificar por baixo aqui, tá? Nós ainda vamos identificar o a e o n. Daqui a pouco nós vamos parar de fazer isso também. O a é menos 2 e o n é 3 no primeiro membro, no primeiro termo, e no segundo termo o a é 4 e o n é 1, tá? Então nós vamos ter menos 2 dividido por 3 mais 1 vezes t elevado a n mais 1 mais 4 sobre n mais 1 vezes t elevado a n mais 1. Então, x mais 4 vai ser igual a menos 2 dividido por 4 vai ser 1 sobre 2 vezes t elevado a 4 mais 2t ao quadrado. Ou seja, x vai ser igual a menos 4 menos meio vezes t elevado à quarta mais 2t ao quadrado, que não tem nada a ver com movimento uniformemente variado, mostrando que nós temos aqui um movimento variado qualquer. Tá certo? Gente, alguma dúvida nesse cálculo? Nós obtivemos as duas expressões que a gente... Nós obtivemos as duas expressões que a gente queria, né? Então agora nós temos... Deixa eu copiar essa daqui. A gente colocar todas elas juntas aqui, tá? Então nós temos... v igual a menos 2t ao cubo mais 4t, e temos x é igual a menos 4 menos meio vezes t à quarta mais 2t ao quadrado, tá? Que são as expressões, que são as funções horárias que ele pediu. Ele tinha fornecido para nós o V, e a partir de V nós obtivemos X e A. Tem que ser dada tem que ser dadas as condições iniciais. E foram. Que é x0 igual a menos 4 metros. Certo, gente? Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho.
Tá aqui, ó. É esse cálculo que nós acabamos de fazer, tá? Aqui ele tá feito assim mais organizado, tá? Ele é o mesmo cálculo que nós fizemos aqui passo a passo. Não é assim a interpretação, Miguel. A aceleração ela não está variando uniforme, ela não tem variação uniforme justamente porque é quadrática, tá? Ela seria uma variação uniforme se fosse só t, né? Se fosse uma reta. Mas como é uma parábola, não é uniforme, não. A aceleração que o Miguel está falando, tá, gente? Está falando aceleração. Nós vamos aprender a interpretar, Miguel, mas não hoje, né? Na quarta-feira. Né? Deixa eu até mostrar para você aqui. Né? Na quarta-feira, nós vamos fazer esse exercício aqui. Esse exercício aqui é um exercício de interpretação. E nós vamos fazer uma interpretação gráfica. Tá? Então, nós vamos fazer o gráfico da função. Não quero mostrar muito agora para vocês, não, porque nós vamos fazer depois. Então, a gente vai fazer a interpretação. Vou ensinar vocês a trabalhar, né, desenvolver a ideia, a interpretação via gráfico, que é bem mais fácil do que fazer de forma analítica, tá? Mas eu já vou deixar nas notas de aula para vocês esse caso, mas nós vamos trabalhar só na quarta-feira, porque senão fica muito pesado, né, trabalhar tudo isso com vocês, certo? Eu já acho pesado trabalhar integrais derivadas, mas aí o que acontece? A gente separa, né? A gente separa direitinho, né? Para não ficar muito, para vocês não terem uma sobrecarga de conteúdo, né? Muito conteúdo novo. Então, hoje nós trabalhamos integral e derivada aplicado numa função, tal. Na quarta-feira a gente trabalha o gráfico. Aí na outra segunda a gente começa a trabalhar movimento bidimensional, certo? Aí a gente vai caminhando assim, dessa forma. Semana que vem, gente, a gente termina provavelmente o movimento, a cinemática unidimensional e bidimensional. Aí a gente já pode começar a pensar na prova, tá? Mas eu preciso que vocês estejam prontos. Então, qual que é a minha ideia hoje? O que eu posso dizer para vocês? Eu posso dizer para vocês o seguinte, façam esses exercícios aqui, gente, e na quarta-feira vocês trazem para a gente, vocês tragam para a gente tirar as dúvidas de vocês. Então tragam as dúvidas de vocês na quarta-feira, vamos trabalhar essas dúvidas de derivadas, integrais bem direitinho, para vocês ficarem craques nisso aqui. Ficando craque nisso aqui, gente, a parte de cinemática acabou, porque daí vai ser análise nós vamos fazer pelo gráfico, tá? Giovana, o vetor vai cair porque nós vamos trabalhar cinemática bidimensional, mas vai ser mais projeção, você vai ver. O que nós vamos trabalhar na primeira prova, na parte de vetores, vai ser mais projeção de vetores, tá? Não vai ter mais do que projeção, não. Então fica tranquila também. E nós vamos trabalhar bem devagar, tal, com calma. Eu não vou marcar a prova enquanto vocês não estiverem prontos para fazer a prova, tá, gente? Eu não vou mesmo. Tá? Só vou marcar a prova para vocês quando vocês estiverem prontos para fazer a prova. Quando vocês não estiverem prontos, eu não vou marcar, não. Tá? Sinto muito. Tá certo? É assim que nós vamos trabalhar. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui com vocês. Tá? Então, o que nós tínhamos assim para apresentar hoje para vocês era isso, gente.
Não tinha mais do que isso, não. Tá? Era isso que a gente ia apresentar para vocês, de tal forma que vocês fiquem, né, mesmo bem tranquilos para trabalhar derivadas integrais. Então, Miguel, deixa eu parar de gravar e daí a gente conversa sobre isso, tá? Pessoal, então é isso. Ficamos com essa parte de determinar as grandezas cinemáticas e na próxima aula, na aula 7, na quarta-feira, então nós trabalharemos com a parte gráfica e análise das grandezas cinemáticas. Tá bom? Muito obrigado. Eu aqui no meu cafofo e vocês aí na localidade de vocês. Forte abraço.